Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver como nascem as galáxias, pois é, como as galáxias se formam e quais os tipos de galáxias nós temos aí pelo universo observável. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal desse vídeo e compartilhe. Muito bem, pessoal, as galáxias, elas são estruturas muito interessantes. Elas são, na verdade, conglomerados gigantes de corpos